Você já se perguntou por que repete certos padrões que detesta na sua família? A resposta pode estar nas sombras que você herdou. Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores do século XX, nos legou uma verdade profunda. Tudo o que nos irrita no outro pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E quando esse outro é alguém da nossa família, a irritação pode ser um portal ainda mais poderoso para a compreensão não só de quem somos, mas de quem nos tornamos por causa dos legados ocultos. Essa frase, embora não fale diretamente da família, aplica-se de forma contundente ao nosso sistema familiar, onde as projeções, as sombras e os aspectos não resolvidos de uma geração são, muitas vezes, passados inconscientemente para a próxima. A família é nosso primeiro palco, onde aprendemos a atuar e interagir, mas também é o lugar onde as sombras, aqueles aspectos de nossa personalidade, desejos, medos e traumas que reprimimos ou que não queremos reconhecer em nós mesmos, são frequentemente projetadas nos outros. Quando algo em um membro da família nos irrita profundamente, nos tira do sério, é uma oportunidade de olhar para dentro. Essa irritação pode ser um espelho, refletindo algo que está em nós, mas que nos recusamos a ver. Pode ser um traço que reprimimos, um comportamento que tememos manifestar, ou mesmo uma ferida não curada que o outro, sem saber, está tocando. Pense no pai excessivamente controlador. A raiva que sentimos por ele pode ser um convite a olhar para as nossas próprias tendências controladoras ou para a nossa aversão a sermos controlados, enraizada em uma ferida antiga. A mãe excessivamente dramática que nos irrita pode nos levar a questionar a nossa própria dificuldade em expressar emoções ou, inversamente, a nossa própria tendência ao drama que negamos. As críticas constantes de um familiar podem acionar nossa própria insegurança e a necessidade de aprovação que ainda nos assombra. Brigas constantes entre irmãos, embora aparentemente sobre questões triviais, muitas vezes ecoam velhas disputas por atenção, amor ou reconhecimento que vem de um passado que os adultos envolvidos nem se lembram mais. As sombras familiares não são apenas características individuais. Elas podem ser legados transgeracionais. Segredos não ditos, traumas não resolvidos que foram silenciados e passados adiante, como um roteiro não escrito. Um avô que sofreu uma grande perda e nunca a elaborou, pode ter transmitido uma melancolia ou um medo de apego para seus filhos, que por sua vez, sem compreender a origem, manifestam essas emoções e elas continuam a se manifestar em netos. Uma avó que viveu uma grande privação financeira pode ter incutido um medo da escassez que leva seus descendentes a uma compulsão por acumular ou a uma ansiedade constante em relação ao dinheiro, mesmo que não haja motivos reais para isso. Esses padrões não ditos, essas dores invisíveis, criam um campo de energia na família que influencia as dinâmicas e as escolhas, muitas vezes sem que ninguém perceba. As consequências de não reconhecer essas sombras podem ser profundas. Vivemos em um ciclo de repetição, onde os mesmos conflitos, as mesmas dores e os mesmos desafios se manifestam de geração em geração. A pessoa pode sentir uma tensão interna inexplicável, um senso de que algo está errado, mas sem conseguir identificar a origem. Pode ter dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis, reproduzindo padrões disfuncionais que viu em casa. A procrastinação, a autossabotagem, a incapacidade de se sentir merecedor ou a dificuldade em expressar a própria voz podem ser manifestações dessas sombras herdadas. Elas nos impedem de viver plenamente, de nos libertar de um passado que nem sequer é totalmente nosso, mas que nos foi transmitido. O grande convite de Jung é para que transformemos a irritação em autoobservação. Em vez de projetar a culpa no outro, podemos usar a emoção que o outro nos provoca como um farol para o nosso próprio interior. É um ato de coragem olhar para os aspectos de nós mesmos que preferimos manter ocultos, aqueles que chamamos de sombra. Esse processo de integrar a sombra, de reconhecer e aceitar as partes de nós que julgamos negativas ou inaceitáveis, é fundamental para o nosso processo de individuação, de nos tornarmos quem realmente somos, para além das máscaras e dos legados não conscientes. Na família, esse trabalho de reconhecimento das sombras pode ser um dos mais transformadores. Começa com a consciência. Identificar o que realmente nos irrita nos nossos familiares. É a raiva, a passividade, o vitimismo,
A crítica, uma vez identificada a emoção ou o comportamento, o próximo passo é perguntar: onde isso ressoa em mim? Será que eu também tenho um traço parecido que reprimo? Será que essa irritação está tocando uma ferida minha que precisa de atenção? Será que essa é uma dor que foi passada de geração em geração e que agora eu tenho a oportunidade de curar? Esse processo não é fácil. Ele exige humildade para admitir as próprias imperfeições e coragem para revisitar dores antigas. Pode envolver conversas difíceis com membros da família, se possível e saudável, ou um trabalho individual com terapia para desvendar os emaranhados emocionais. Ao lançar luz sobre as sombras, tanto as nossas quanto as que herdamos, nós as desarmamos. Elas perdem o poder de nos controlar ou de nos levar a repetir padrões destrutivos. A compreensão é o primeiro passo para a libertação. Ao compreendermos a origem da nossa irritação e dos padrões familiares, nós nos tornamos capazes de escolher um novo caminho, de reescrever o nosso próprio roteiro. Quando reconhecemos e integramos essas sombras, a família pode se tornar um lugar de cura e autenticidade. Onde antes havia irritação, pode surgir a compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, compreendendo que todos carregam suas próprias sombras. Onde havia repetição inconsciente, pode surgir a liberdade de escolha. A família, então, deixa de ser um palco de projeções e se torna um espaço de crescimento e transformação, onde cada membro, ao se iluminar por dentro, ilumina também o caminho para os demais. É um legado de consciência que oferecemos às futuras gerações, rompendo ciclos e construindo uma nova e mais autêntica narrativa familiar. Gostou do que ouviu? Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa dessa reflexão e se inscreva para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua forma de ver a família e a educação.